Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 59 e o de número 60. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 59, ele está registrado no livro número 2, dos 5 livros do Saltério. O autor é o rei Davi. Ele é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central súplica em prol de libertação. O contexto teológico histórico do Salmo 59, este salmo ele foi escrito por Davi quando estava sendo perseguido e caçado por um grupo militar do rei Saul, rei de Israel. A popularidade de Davi incomodava o rei Saul e por isso ele enviou um esquadrão de assassinos à casa de Davi para o matar. Davi, muito angustiado, então, escreve este Salmo 59, realizando súplicas ao Senhor para se libertar desta ameaça de morte e, ao mesmo tempo, que Deus julgasse os seus agressores que atentavam contra a sua vida. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Salmo 59, versículo 9. A exegese do Salmo 59, no versículo 1 ao 4, diz assim: Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Resumindo estes 4 versículos, nós podemos dizer que o salmista, no caso, o rei Davi, clama a Deus num extremo perigo de morte. O salmista suplica de uma forma desesperadora a Deus para o livrar dos seus inimigos, considerando então que estes eram cruéis. O tempo todo conspiravam contra o salmista, ficavam à espreita para atacá-lo e acabar com a sua vida. O salmista sabe que só em Deus ele poderia ser socorrido, então suplica por libertação dos inimigos. Nós, cristãos, devemos buscar o socorro sempre presente em Deus. Louvado seja o Senhor. Na sequência do Salmo 59, do versículo 5 ao 8, diz: Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. E aí vem uma pausa para se meditar sobre este pedido. Eles voltam a cair da tarde, versículo 6. Rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles. Caçoarás de todas aquelas nações. Aqui nós podemos resumir estes 4 versículos como o julgamento divino contra os ímpios. Davi expressa ao Senhor a preocupação de que os ímpios, com toda a sua crueldade,
prevalecem contra os justos e sabe que somente Deus pode punir estas pessoas eivadas de crueldade. As nações da época de Davi estavam cheias de ódio, intolerância, divisões, e por isso Davi, segundo o julgamento e vontade humana, pede a Deus que castigue estas nações, pois estas rosnam como cães, rondam cidades para destruí-las e ameaçam as pessoas. Devemos saber que o julgamento e a justiça é prerrogativa exclusiva de Deus e não nossa. Na sequência do Salmo, dos versículos 9 ao 13, temos o seguinte: Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates. Ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e abate-os. Versículo 12. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. E aí uma pausa para meditar sobre esta mensagem. E um resumo base destes 5 versículos é que a esperança do salmista está em Deus. O salmista compreende que todo poder e autoridade é de Deus e confia nas providências do Senhor contra os seus inimigos. Davi diz que os ímpios são orgulhosos, pronunciam maldições e mentiras, mas sabe que Deus, ao seu lado, ele vai triunfar sobre eles. Com Deus ao nosso lado, vencemos todas as batalhas sobre os nossos inimigos. Versículo 14 ao 17 do Salmo 59 diz: Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. O resumo base destes 4 versículos é que a confiança de Davi está em Deus. O salmista, apesar de ver a materialização das ameaças dos ímpios, rosnando como cães e rondando as cidades para saqueá-las e também destruí-las, coloca sua confiança no Senhor, declarando em adoração que Deus é a sua força, o seu alto refúgio, o seu abrigo seguro e que Deus é fiel e ama o salmista. Davi faz votos de louvor ao Senhor para sempre. Tal qual Davi, devemos fazer o mesmo. O Salmo de número 60 diz: Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 60 tem como autor o rei Davi. Este salmo está registrado no livro número 2 dos 5 livros do Saltério. Ele é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central oração em tempos de guerra. No contexto teológico do Salmo 60, este salmo expressa a queixa do rei Davi diante de Deus por
aparentemente se sentirem abandonados pelo Senhor. Pois, no caso aqui, os israelitas, pois quando estavam numa ferrenha batalha, enfrentando inimigos no extremo norte de Israel, a nação israelita foi atacada pelos edomitas na parte leste e por todos os lados haviam inimigos. Israel parecia confiante no seu poderio militar e se orgulhava disto. Perderam o desejo de confiar em Deus e por isso a disciplina divina se abateu sobre os israelitas. Foram atacados pelos edomitas. O rei Davi, imediatamente, diante desta calamitosa guerra, faz uma oração nacional pela ajuda de Deus. Não podemos ser vislumbrados pelo orgulho de nossas próprias forças ou autossuficiência. Tenhamos sempre o sentimento e o desejo de depender de Deus em tudo. A exegese do Salmo 60, versículos 1 a 3 diz: Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. O que nós podemos então resumir destes 3 versículos é sobre a disciplina de Deus sobre os israelitas. O salmista manifesta a plena consciência de que, como nação, Israel se afastara da adoração e da comunhão plena com o Senhor. E por isso estavam a merecer e experimentar a disciplina divina. No versículo 4 e 5 do Salmo 60 diz: Mas aos que te temem, deste um sinal, para que fugissem das flechas. E aqui uma pausa do salmista para meditar sobre isso. No versículo 5 diz: Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Um resumo base destes 2 versículos diz que os justos dependem de Deus. O salmista sabe que os justos nunca desprezam e abandonam ao Senhor. E quando clamam por socorro divino, Deus, em sua infinita misericórdia, atende às suas orações. Davi pede para Deus salvá-los dos ataques dos inimigos, pois sabe que Deus é amor. No versículos 6 ao 8, diz assim no Salmo 60: Do seu santuário Deus falou. No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu prado de vitória. Aqui nós temos nestes 3 versículos os justos juízos divinos. E nesse ponto nós podemos dizer que Deus é amor, mas também Deus é justo. E nesta condição o salmista expressa os juízos de Deus tanto para os justos como para os ímpios. Deus expressa sua vitória sobre Siquém, Vale de Sucote, Moabe, Edom e Filístia. Porém, enaltece Gileade, Manassés, Efraim e Judá. Saibamos que Deus é amor, mas também um justo juiz. Versículos 9 ao 12 diz: Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste sair com os nossos exércitos? Dai-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários.
Com Deus, a vitória está garantida. O salmista declara que o julgamento de Deus é justo e que o socorro do homem é inútil. E na condição em que eles estavam enfrentando batalhas na fronteira norte, leste e sul de Israel, somente o socorro bem presente do Senhor poderia suplantar a força dos exércitos agressores. Não devemos confiar em nossas próprias forças. Devemos confiar no Senhor. No próximo estudo, nós vamos estudar os Salmos de número 61 e 62. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.